Capítulo 21 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Leitura em voz alta. Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Mateus 8,19. O concerto de sábado no auditório de Chicago terminara. Como de costume, a multidão apertava-se e cada qual procurava tomar uma carruagem, em primeiro lugar, e ainda ressoava o ruído das pontiolas, que se fechavam. E já os cocheiros, impacientes pelo longo tempo passado sob as rajadas de vento frio, afastavam-se e subiam a avenida a toda pressa. Logo apareceu uma esplêndida carruagem, cujas portinholas traziam, em letras douradas, as iniciais C.R.S. Duas jovens saíram da multidão e dirigiram-se para esta carruagem. A mais velha entrou e sentou-se. A mais nova, porém, ficou hesitando, em pé, no último degrau da escada. Venha, Felícia, que está esperando? Estou morrendo de frio, gritou a que estava na carruagem. A moça a quem se dirigia esta exclamação trazia um ramalhete de belas violetas e o deu a um menino que tremia sentado na borda do passeio. Admirado, ele o recebeu com um obrigado, minha senhora, e mergulhou a pequenina cara suja no tufo perfumado de flores. A moça entrou na carruagem e a portinhola se fechou com o ruído particular dos carros bem feitos, e o cocheiro tomou a direção das avenidas. Você faz sempre coisas esquisitas, Felícia, disse a mais velha das duas irmãs. Que fez de estranho agora, Rosa? Perguntou a mais nova, erguendo-se para a outra um olhar interrogador. Deu aquelas violetas a um menino que parecia ter mais necessidade de jantar. Não sei como você não o convidou para vir conosco. Eu não ficaria surpreendida, pois você está sempre a fazer esquisitices. Seria uma coisa esquisita convidar aquele menino para jantar conosco? Murmurou Felícia, tão baixo que parecia fazer a pergunta a si mesma. Esquisita não é precisamente a palavra, replicou a irmã com indiferença. Seria o que Madame Blendes chama exagero. Mas peço-lhe que não o convide nem algum de seus companheiros sob o pretexto de que fui eu que sugeri a ideia. Oh, como estou cansada, disse bocejando. Felícia silenciou e ficou olhando pela janelinha. O concerto esteve péssimo e o violinista simplesmente maçante. Não sei como você ficou tão quieta todo o tempo, exclamou Rosa com impaciência. Gostei da música, respondeu Felícia calmamente. Você gosta de tudo, nunca vi uma pessoa assim. Você tem um gosto crítico. Felícia corou ligeiramente, mas nada respondeu. Rosa bocejou de novo e começou a trotear um pedaço de cantiga popular. Depois exclamou de repente. Estou aborrecida. Espero que as sombras de Londres sejam emocionantes logo à noite. As sombras de Chicago, murmurou Felícia. As sombras de Chicago? Falo das sombras de Londres, do grande drama com seu cenário maravilhoso, a sensação de Nova York durante 2 meses. Você sabe muito bem que temos um camarote com os Delanos para esta noite. Felícia voltou-se para a irmã. Seus grandes olhos castanhos expressivos brilhavam com intensidade. Nunca choramos por causa dos fatos reais do cenário da vida, que são as sombras de Londres, no palco, comparada com as sombras de Londres ou de Chicago como realmente existem. Por que então não nos impressionariam os fatos da vida real? E por que essa gente na vida real é suja e desagradável, disse Rosa, levantando os ombros. Felícia, você não reformará o mundo, para que tentar? Não devemos fazer censuras por haver misérias na terra. Sempre houve e sempre haverá ricos e pobres. Devemos ser gratos a Deus pela nossa riqueza. Imagine Cristo sem agindo assim, replicou Felícia, com insistência fora do comum. Você se lembra do sermão do Dr. Bruce, há alguns domingos, sobre o texto Por que não sabeis que graça não foi a de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. Lembro-me muito bem, disse Rosa, com certa petulância. Não disse ele também que os ricos não devem ser censurados se forem caridosos e derem alguma coisa aos pobres?
Estou certa de que o Dr. Bruce mesmo tem sua casa muito confortável. Ele não dispensa nada de seu luxo, por haver pessoas que passam fome. Que bem resultaria se fizesse o contrário? Digo-lhe, Felícia, que sempre haverá pobres e ricos no mundo, a despeito de tudo o que possamos fazer. Desde que Raquel nos escreveu a respeito dos acontecimentos estranhos de Raymond, você tem perturbado toda a família com suas ideias. Não se pode viver sempre em tão alto diapasão. Você verá se Raquel não vai ficar logo cansada. É pena que ela não tenha vindo a Chicago cantar nos concertos do auditório. Soube hoje que ela recebeu uma proposta. Vou escrever-lhe insistindo para que ela venha. Estou ansiosa para ouvi-la cantar. Felícia não respondeu. A carruagem fez uma curva e entrou por um largo portão. As duas irmãs chegaram à casa. Era um belo palacete de pedras, suntuosamente mobiliado, cheio de quadros, esculturas, obras de arte e refinamentos de conforto. O dono de tudo aquilo, Carlos R. Sterling, fumava um charuto diante da lareira, onde ardia bom fogo. Ganhara sua fortuna negociando em cereais e em ações ferroviárias. Calculava-se em vários milhões da sua riqueza. Sua esposa era irmã da mãe de Raquel. Havia alguns anos que estava enferma. Rosa e Felícia eram as únicas filhas. Rosa tinha 21 anos. Era bela e viva. Fora educada em um colégio da moda. Acabara de entrar na sociedade e era um tanto cínica e indiferente. Uma moça difícil de se contentar, dizia seu pai. Às vezes rindo, às vezes seriamente. Felícia tinha 19 anos e a beleza tropical de sua prima Raquel Winslow. Possuía um coração ardente e generoso, capaz de sentimentos religiosos de que se podia tudo esperar. Era um enigma para o seu pai e uma fonte de irritação para sua mãe. Tinha uma capacidade de pensamento e de ação que ela mesma ainda não percebera por completo. Via-se que era capaz de suportar qualquer condição de vida, se lhe dessem algum dia liberdade para se deixar guiar inteiramente pelas suas convicções. Aqui está uma carta para você, Felícia, disse-lhe o pai. Felícia abriu imediatamente, dizendo, é de Raquel. O que há de novo em Raymond? Perguntou ele, tirando o charuto da boca e observando Felícia, como fazia muitas vezes com os olhos meio fechados, como se estivesse estudando. Raquel escreve-me que o Dr. Bruce passou 2 domingos em Raymond e que ficou muito impressionado com o que viu na igreja do pastor Maxwell. Que diz dela mesmo? Perguntou Rosa, que estava reclinada num divã, quase escondida por meia dúzia de elegantes almofadas. Canta sempre no retângulo. Desde que se acabaram as reuniões da tenda, canta em uma velha sala, até se concluírem os edifícios de sua amiga Virginia Page, que está construindo. Devo escrever a Raquel convidando-a para nos visitar aqui em Chicago. Ela não pode desperdiçar sua voz naquela cidade de operários e entre gente incapaz de apreciar seu talento. O Sr. Sterling acendeu um novo charuto e Rosa continuou. Raquel é muito esquisita. Ela enlouqueceria Chicago com sua voz se quisesse cantar no auditório. E, entretanto, está gastando seu talento com gente que não sabe o que ouve. Raquel não virá sem que, ao mesmo tempo, possa cumprir seu compromisso. Que compromisso? Perguntou o Sr. Sterling, mas acrescentou apressadamente. Ah, sim, já sei. Uma coisa muito esquisita, realmente. Powers era um dos meus amigos, aprendemos telegrafia juntos. Ele provocou grande sensação quando renunciou e apresentou denúncia contra a companhia. Agora voltou a ser telegrafista. De fato, houve no ano passado, em Raymond, coisas bem estranhas. Gostaria de saber o que pensa o Dr. Bruce de tudo isso. Preciso conversar com ele. Ele já está em casa e prega amanhã, disse Felícia. Talvez diga alguma coisa a esse respeito. Houve um pequeno silêncio, e de repente Felícia exclamou, como se estivesse revelando um pensamento oculto a algum ouvinte invisível. E se ele propusesse à igreja de Nazaré havendo o mesmo compromisso? O quê? Que foi que você disse? Perguntou seu pai um pouco asperamente. Falava no Dr. Bruce. Penso que poderia propor à nossa igreja o que o pastor Maxwell propôs a de Raymond e chamar voluntários que se comprometessem a só fazer alguma coisa depois de perguntar
Que faria Jesus? Não há perigo, disse Rosa, levantando-se ao som da campainha que anunciava o chá. Na minha opinião, é um movimento impraticável, disse o Sr. Sterling com voz seca. Parece, pela carta de Raquel, que a igreja de Raymond vai tentar estender o movimento a outras igrejas. Se isso acontecer, irá provocar grandes mudanças nas igrejas e na vida dos crentes, disse Felícia. Bem, primeiro vamos tomar chá, disse Rosa, dirigindo-se para a sala de jantar. O pai e a irmã seguiram-na e tomaram o chá em silêncio. A dona da casa era servida em seu próprio quarto. O Sr. Sterling estava preocupado, comeu pouco, levantou-se logo da mesa e, embora fosse sábado, avisou que talvez voltasse tarde, por causa de certo negócio especial. Você não acha que ultimamente papai parece muito aflito? Perguntou Felícia. Não sei. Não acho nele nada de extraordinário, respondeu Rosa. Após uma pausa, continuou. Você vai ao teatro hoje, Felícia? O Sr. Delano virá nos buscar às 7h30. Penso que você deve ir. Se você não for, ela ficará sentida. Irei, embora pouco me importe com isso. Não preciso ir ao teatro para ver sombras. Que triste observação para uma moça de 19 anos. Mas você agora deu para ter ideias esquisitas? Se for ver mamãe agora, diga que irei dar-lhe boa noite depois do teatro, se ela estiver ainda acordada. Felícia subiu ao quarto de sua mãe, e lá ficou até que chegou a carruagem dos Delanos. A senhora Sterling estava inquieta por causa do marido. Falava sem parar, e as menores observações da filha irritavam-na. Não deixou que Felícia lesse nenhum trecho da carta de Raquel, e quando a moça se ofereceu para ficar com ela, recusou asperamente. Se este capítulo foi bom para você, deixe nos comentários, curte. Até o próximo capítulo.